Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou gravando esse vídeo para falar mais uma vez a respeito das Escrituras e vou falar aqui a respeito de um assunto para quem acompanha a escola bíblica, a lição da CPAD, o trimestre passado, que falava sobre corpo, alma e espírito. Então eu observei que na lição do trimestre passado, a respeito de corpo, alma e espírito, teve uma polêmicazinha. Então eu vou explicar a respeito deste assunto, né? É um assunto, eu confesso que é até um assunto um pouco complexo, mas nós iremos buscar compreender a respeito deste assunto. Para me basear, eu vou ler um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo 7, que diz: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, uma interpretação errada a respeito deste versículo faz com que algumas pessoas compreendam que existe separação entre a alma e o espírito, onde a Bíblia ela não demonstra em lugar nenhum que a alma ela se separa do espírito na morte do ser humano. Aonde o espírito vai, a alma ela também vai. Então não existe, apesar de serem duas coisas distintas, apesar da alma ser uma coisa e espírito ser outra coisa, mas são duas coisas inseparáveis. Primeiro ponto que eu quero fazer aqui, que eu quero observar, é que nós não podemos simplesmente pegar um versículo e dar uma interpretação qualquer fora de seu contexto. Eu tenho que ler todo o texto em que aquele versículo está inserido para procurar dar uma interpretação correta de acordo com o que diz aquele texto que o versículo está inserido. Então, uma interpretação errada a respeito deste versículo faz com que muitas pessoas pensem que a alma ela se separa do espírito. Então, antes de entrar, já que eu estou falando no assunto, eu vou falar um pouco, dar uma breve explicação sobre a diferença da alma e do espírito, né? A palavra espírito do hebraico ruá e do grego pneuma, né? E a palavra alma do hebraico nefesh e do grego psique. Então aqui, recapitulando, espírito do hebraico ruá e do grego pneuma, e alma do hebraico nefesh e do grego psique. O que é a alma? A alma é a sede das emoções, dos sentimentos. A alma é a parte onde está a nossa personalidade. E a alma também é a nossa parte interior que nos permite, através dos nossos órgãos sensoriais, nos comunicarmos e nos relacionarmos com o mundo exterior. Já o espírito, o que é o espírito? O espírito é a parte que liga o corpo à alma. E também o espírito é a parte que nos leva a nos comunicarmos com Deus. Juntando a alma com o espírito, faz a nosso ser, a nossa parte imaterial ou interior. Então, basicamente, espírito e alma é isso daí. Só recapitulando,
A alma, ela é a sede das emoções, do pensamento, dos sentimentos, e a alma é onde está a nossa personalidade. Já o espírito é a parte que nos liga com Deus. O espírito, ele tanto liga o nosso corpo com a nossa alma, quanto é a parte que nós nos relacionamos com Deus. Enquanto a alma, nós nos relacionamos com o mundo, o espírito permite que nós nos relacionemos com Deus. Então, eu não vou adentrar muito, me aprofundar muito no assunto, porque não é esse o assunto que eu quero abordar, mas sobre se a alma ela se separa do espírito. Partindo do versículo que eu li, Eclesiastes 12:7, eu vou ler novamente aqui, diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Primeiro ponto, existem algumas versões quando fala aqui a palavra pó, e o pó volte à terra como o era. A palavra pó aqui, em algumas traduções, fala corpo. Então está se referindo ao nosso corpo, ao nosso ser exterior, que por ele ser pó, então o corpo volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, para que nós entendamos isso aqui, primeiramente, a palavra espírito e alma, algumas vezes nas escrituras, elas são usadas intercambiavelmente, ou seja, são usadas com o mesmo significado. Algumas vezes nas escrituras nós temos a palavra alma para se referir à parte imaterial do ser humano como um todo. E algumas vezes nas escrituras nós temos também a palavra espírito para se referir à parte imaterial do ser humano, à parte interior. Nesse caso aqui, a palavra espírito não está falando necessariamente do espírito, mas está falando da parte imaterial, da parte interior do ser humano. Então, quando ele está falando aqui, o espírito volte a Deus que o deu, ele está se referindo aqui à parte imaterial, a nossa parte interior, está se referindo tanto à alma quanto ao espírito. A segunda coisa que nós devemos observar aqui é que o que é que o texto está falando? O texto está falando o seguinte, deixa eu abrir aqui a Bíblia e nós iremos ler Eclesiastes capítulo 12. Deixa eu achar aqui rapidinho e vou dar uma lida. Não vou ler todo o capítulo, mas ler alguns versículos para nós entendermos qual é o assunto que está sendo abordado nesse texto, capítulo 12 de Eclesiastes. Ele começa assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Observe que o versículo 2 diz assim: antes que se escureçam o sol e a luz. Aí nós temos aqui o versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata, né? Até chegar no versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Então, qual é o assunto que está sendo abordado? O texto está chamando a nossa atenção para que nós lembremos de Deus em vida. Está nos mostrando
a efemeridade da nossa vida terrena e está nos enfatizando a importância da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento para com Deus. Então o texto está chamando a nossa atenção para que nós nos lembremos de Deus enquanto nós estamos vivos aqui na terra, antes que venha a morte, porque depois da morte, a Bíblia diz, segue-se ao juízo. Então, antes que o sol escureça, veja, né, o versículo 2, é muito interessante que ele diz, antes que o sol escureça, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ele está falando aqui a respeito de uma vida pós-morte e da vida depois da morte. Então, o texto está falando a respeito deste assunto para que nós nos lembremos de Deus antes que venha o dia da nossa morte. Então, primeiro ponto é que ele está usando aqui a palavra espírito para se referir à nossa parte imaterial. E segundo ponto é que o próprio texto ele está falando que nós devemos nos lembrar de Deus antes, né, como ele diz aqui, antes que o pó volte à terra e antes que o espírito volte a Deus. Então, a terceira coisa que nós devemos observar aqui é que o texto não deixa margem para nós interpretarmos e dizer que o Espírito, como eles interpretam e diz assim, o Espírito do ímpio, daquele incrédulo, o Espírito daquele que não é salvo, vai para Deus, mas a alma não, a alma vai para o inferno. Então, a Bíblia não deixa entender dessa maneira. Não existe separação entre a alma e o espírito, apesar de serem duas coisas diferentes, mas são inseparáveis. O que ele está dizendo aqui, tem o comentário de Eurico Bergsten, até a lição falou a respeito do comentário de Eurico Bergsten, que é muito interessante e explica muito bem. O que ele está dizendo é o seguinte, é que depois da morte, o nosso espírito, ou seja, a nossa parte imaterial, volta para Deus, ou seja, fica à disposição de Deus, para que Deus encaminhe aquela alma ou aquele espírito para o seu determinado destino. Esse destino ele é traçado aqui em vida. Aqueles que se arrependerem vai herdar a salvação. E aqueles que não se arrependerem, não se converterem a Cristo, vai herdar a morte eterna. Então, após a morte, o espírito volta para Deus, ou seja, a nossa parte imaterial, o nosso corpo e alma, o nosso espírito e a nossa alma, a nossa parte imaterial, volta para Deus. Ele está falando aqui neste sentido, que o espírito fica à disposição de Deus para ele encaminhar para o seu determinado destino. Então, o versículo aqui ele não está dizendo que a alma ela se separa do versículo. Eu acredito que deu para compreender o que é que o versículo está falando, o que é que o texto está dizendo. Por isso que é importante a gente examinar cada texto dentro de seu contexto, o versículo dentro do texto, para termos uma compreensão correta a respeito do assunto. O segundo versículo que essas pessoas usam para dizer que existe separação entre alma e espírito é o livro de Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Livro de Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que eles dizem? Ele usa esse versículo para dizer assim: a palavra de Deus, a Bíblia, ela separa a alma do espírito. Mas também aqui, esse versículo não está dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela separa a alma do espírito. O versículo está falando a respeito da profundidade da palavra, que ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela penetrar é uma coisa, dividir é outra. A divisão da alma e do espírito é o quê? O que é a divisão da alma e do espírito? Essa parte onde fica a divisão da parte do espírito é tão profunda, é chamado de âmago. Então o que ele está dizendo aqui é que a palavra, ela vai até o âmago. O que é o âmago? O âmago é a parte mais profunda do ser humano, a parte mais íntima do ser humano. Então a Bíblia, ela tem esse poder de ir até a parte mais íntima do ser humano. As Escrituras, ela tem esse poder. Qual é o assunto que fala a respeito do livro de Hebreus? O autor aos Hebreus, ele escreveu para incentivar os irmãos de Roma a que eles permanecessem firmes na sua fé, para que eles fortalecessem a fé e não se afastassem diante da tentação, diante das dificuldades que eles estavam passando. E o capítulo 4 de Hebreus trata justamente a respeito das Escrituras. Tanto é que ele faz uma comparação aos conversos e aos não conversos. Ele diz assim: olha, eles ouviram a palavra, eles ouviram, mas não tiveram fé na palavra. Então, o capítulo 4 está incentivando os irmãos a permanecer firme na doutrina, nos ensinamentos das Escrituras, do jeito que eles ouviram a palavra, do jeito que eles aprenderam a palavra corretamente, eles permanecessem. Então, essa é a importância do escritor aos Hebreus, o que ele está falando a respeito da importância das Escrituras, a importância da gente manter firme a nossa fé na correta interpretação das Escrituras. Então, dizer que a Bíblia, ela penetra até a divisão da alma e do espírito é uma coisa, e dizer que ela separa a alma do espírito é outra coisa. E este versículo aqui, ele não está falando que a palavra, a Bíblia, separa a alma do espírito. O terceiro e último versículo para nós encerrarmos é Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Eu vou ler aqui para nós, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o argumento que eles usam através deste versículo? Ele fala o seguinte: olha, tá vendo? A Bíblia está dizendo que a alma é uma coisa e que espírito é outra. Então, o ser humano, ele é feito de três partes distintas.
o corpo é uma coisa, a alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. Até aí está correto, porque nós somos feitos de três partes distintas, uma parte material e duas partes imateriais. A parte material é o nosso corpo e as duas partes imateriais é a alma e o espírito. Está correto afirmar que são três coisas distintas. Mas pelo fato de serem três coisas distintas, não significa necessariamente que existem divisões, que existem separações. Então a Bíblia, ela está afirmando aqui que a alma, o espírito e o corpo são três coisas diferentes, mas ela não está afirmando que há separação entre alma e espírito. Essa ideia vem de uma má interpretação do versículo de Eclesiastes, capítulo 12 e o versículo 7. Vou fazer aqui um breve... A palavra me foge da mente, mas vamos dizer assim, vou fazer aqui um breve resumo do que eu expliquei aqui para encerrar, né? Então, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está chamando a nossa atenção para que nós nos lembremos de Deus enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte não tem mais jeito. Cada um vai seguir para o seu devido destino. A palavra alma aqui, ela está sendo usada para se referir à nossa parte imaterial, à nossa parte interior, e não está falando necessariamente somente do espírito, mas está falando da nossa parte imaterial. E outra coisa, ela não diz em lugar nenhum as escrituras que a alma ela se separa do espírito. O que ela está falando aqui é que o espírito, a nossa parte imaterial, fica à disposição de Deus para ele dar o seu devido destino. Destino esse que já é traçado aqui na terra. O que faz nós traçarmos o nosso destino após a morte? Arrependimento, fé e conversão. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, crermos que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos convertermos a Cristo, nós seremos salvos. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não crermos que Jesus veio para nos salvar e não nos convertermos a Cristo, a gente vai para a morte eterna. Então é isso o que diz as Escrituras. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.